Muito bom dia novamente a todos os presentes presenciais e a todos os presentes, mas aos ausentes, mas presentes à distância. Iríamos continuar nesta sessão da manhã, com a última mesa da manhã, que irá ser dedicada aos desafios da transformação digital na saúde. Eu friso, transformação digital na saúde não é saúde digital, é a aplicação à saúde de plataformas digitais cada vez mais sofisticadas e mais úteis. Teremos a moderar essa sessão o professor Fernando Araújo. O professor Fernando Araújo, presentemente Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de São João, o meu querido hospital, que eu inaugurei há muitos anos, e com saudades recordo. É professor, como já vimos, é médico, é professor da Faculdade de Medicina e, nesta altura, Presidente do Conselho de Administração do Hospital de São João. Por mais conhecido, foi também Secretário de Estado da Saúde e, portanto, mais uma vez, recordando com saudade o hospital e recordando com saudade a Faculdade de Medicina do Porto, Fernando Araújo, agradece-lhe mais uma vez a presença e dava-lhe a palavra para dirigir a próxima mesa, que será toda feita por intervenções à distância, por razões todos nós conhecidas. Um grande abraço, muito obrigado, e para si a palavra. Muito bom dia, boa tarde já. Antes de mais, naturalmente, agradecer o amável convite à Associação Portuguesa de Desenvolvimento Hospitalar para estar aqui presente. Eu gostava também de aproveitar para felicitar, eu acho que tem aqui um excelente programa, um conjunto de oradores de elevado prestígio, e eu acho que quem assiste a estas sessões seguramente aprende sempre mais e melhor. Bom, esta mesa redonda é ligada com os desafios da transformação digital. Eu devo dizer que atualmente nos hospitais, na saúde em geral, a grande revolução que está a acontecer não é tanto uma revolução clínica, mas uma revolução tecnológica. Naturalmente, o componente digital é muito relevante e é uma revolução que está a acontecer no presente, não é já no futuro, é no presente. E ou temos capacidade de poder acompanhar e retirar o máximo partido dela. E eu acho que o máximo partido dela é seguramente aumentar a eficiência e a segurança dos dados, mas é também aumentar a humanização de cuidados. Muito destas dimensões deste impacto digital vai trazer seguramente mais tempo para os doentes, que é o que nos importa. E, portanto, é nesse sentido a importância que temos, enfim, no presente, e ainda por cima com um desafio grande que tem a ver com o PRR, que pode ser realmente aqui uma alavanca necessária para transformar em termos digitais a saúde. E nada melhor que isso do que, começando por apresentar o nosso primeiro orador, o Dr. Luís Góes Pinheiro, que é Presidente do Conselho de Administração de Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, e foi, recorda-se, Secretário de Estado Adjunto de Administração Administrativa, responsável pelo programa Simplex, que todos nós temos impacto no dia-a-dia, pela vantagem, por tudo que trouxe de melhoria do sistema nesse sentido. E neste momento o Dr. Jorge Pinheiro tem um desafio igual ou ainda maior, que é, aproveitando esta questão do PRR, ajudar-nos a transformar do ponto de vista digital a saúde e preparar-nos para o futuro. E, portanto, desde já, agradecendo a sua presença, passar-lhe a palavra, ouvimos falar sobre essa transformação digital que iria agora acontecer. Muito obrigado. Por cumprimentar todos, todo o painel, em especial a si, com quem tenho sempre um gosto muito grande em estar. Queria agradecer, evidentemente, à Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Hospitalar o convite para falar assim, e de facto o desafio é grande. Sendo certo que se há coisa que tem caracterizado a minha passagem aqui pela SPMS tem sido os desafios grandes, não é? Porque entrar nestas funções num contexto especialmente difícil como aquele que temos vivido nos últimos tempos é um desafio especialmente exigente, mas também aliciante. Na verdade, os tempos não têm sido fáceis, ainda que sejam tempos que eu acho que no momento presente encerram alguma dose de esperança. Esperança num futuro melhor, e temos visto o impacto que a vacinação tem tido na melhoria do desempenho do nosso sistema e do nosso país no que respeita a esta nova vaga da Covid-19, e esperança também no que respeita muito especificamente aos sistemas de informação, por duas ordens de razões. Por um lado, pelo facto de vivermos um contexto no que respeita aos sistemas de informação diferente daquilo que vivíamos há 2 anos atrás. Hoje em dia o nível de
permeabilidade do sistema, de quase que até exigência do sistema, no que respeita à adoção de ferramentas da sociedade de informação, é incomparavelmente superior àquele que vivíamos há 2 anos atrás. Todos nós passamos, aliás, estamos a ver aqui esta conferência, estamos a fazê-la à distância, e não é por isso que ela é menos eficaz do ponto de vista da transmissão da mensagem. É claro que sabemos sempre que relacionamento à distância não é a mesma coisa que relacionamento presencial, o que não quer dizer que seja pior, é diferente. Mas há hoje, de facto, uma adesão a este tipo de funcionalidades e tecnologia que sempre esteve aí, quer dizer, está aí, está presente há várias décadas, e há várias décadas que já era usada, por exemplo, a videoconferência no SNS, mas que hoje tem, de facto, há uma exigência quanto à sua disponibilização e à sua adaptação que não existia no passado. Portanto, esse é o primeiro aspecto muito relevante, que é termos um contexto muito mais permeável e muito mais permissivo também quanto à utilização de tecnologias de informação. Por outro lado, temos também o PRR, como disse muito bem, ou seja, vivemos tempos em que desculpa não pode ser, não há dinheiro, a não haver financiamento. Evidentemente que isso não torna a tarefa fácil, não torna a tarefa imediatamente passível de ser executada, mas pelo menos elimina um dos aspectos que muitas vezes é invocado como sendo o grande travão à evolução, e que é a falta de financiamento para financiar, a falta de dinheiro para financiar o investimento. Isto não se passa hoje em dia. Podemos ter outro tipo de constrangimentos e conhecemos, sabemos que o mercado global está com alguma dificuldade em responder a algumas exigências em termos de materiais. Também sabemos que, do ponto de vista da mão de obra na área tecnológica, tem havido nos últimos tempos uma procura muito grande que pressiona muito este mercado e, portanto, tornando mais difícil, pelo menos mais caro, o acesso a este tipo de recursos, mas o financiamento do PRR é, de facto, um balão de oxigênio, um depósito de combustível que nos dá a confiança de poder ter os recursos necessários para promover essa transformação. E é de PRR que eu queria aqui falar, porque é essa a transformação que queremos fazer no futuro, passando um bocadinho para aquilo que estamos a fazer, até porque nós estamos a executar o PRR praticamente desde o início deste ano. Como se lembra, o plano foi apresentado no ano passado, depois teve os processos de aprovação e nós fomos executando e fomos dando sequência a um conjunto de iniciativas que visavam já concretizar este plano. O PRR, a componente do PRR para a transformação digital da área da saúde tem 4 pilares. O primeiro pilar é o pilar das infraestruturas e aquilo que se pretende é essencialmente reforçar o desempenho dos sistemas que usam essas infraestruturas, bem como elevar muito a nossa capacidade de armazenamento, por razões que até já explicarei em seguida, mas também visa, e essa é uma componente muito importante, melhorar muito a qualidade dos equipamentos que servem aos profissionais de saúde. Não apenas pelas vantagens que daí se retiram em termos de melhor desempenho dos sistemas de informação, que é inequívoca, mas também, que são inequívocas, aliás, mas também porque é fundamental para promover a mudança, e a mudança é provavelmente o aspecto mais crítico da transformação digital, é a necessidade de gerir a mudança. É fundamental que os profissionais, que são os atores fundamentais deste processo de mudança, se sintam também cuidados e com uma atenção especial. Isso muitas vezes passa pela renovação dos sistemas da infraestrutura tecnológica, que em muitos casos é datada, muito datada, e que carece de ser rapidamente revisitada, essencialmente, por exemplo, na área dos cuidados de saúde primários. Finalmente, também não tem a ver com o PRR, mas tem a ver com este projeto de transformação. Nós temos também neste momento em curso, o concurso está a ser trabalhado, já um novo concurso público para a nova rede informática da saúde. Nós estamos neste momento a executar o último, que já promoveu uma transformação muito significativa. Passámos a ter um mínimo de 20 megabits por segundo, 40 megabits por segundo, a servir todas as unidades do SNS. Evidentemente estou a pensar nos cuidados primários, porque os hospitais têm um mínimo de 500 megabits por segundo, e agora queremos ir muito mais além neste próximo contrato. E, portanto, é fundamental seguirmos em paralelo
nesta perspectiva, até porque cada vez mais os sistemas vão ser centralizados, cada vez mais os sistemas vão ter de ser acedidos por via da rede e, portanto, é fundamental que ela tenha a capacidade de entrega que se pretende que se venha a ter. Outro pilar muito relevante do plano de recuperação e resiliência é o pilar dos sistemas de informação mais vocacionados a servir o cidadão. E este é provavelmente, pelo menos para nós, aquele que é o plano mais importante e é o que tem conduzido os outros. Ou seja, é a partir deste pilar, que nós temos moldado aquilo que vamos fazer nos outros pilares. No que respeita ao cidadão, e de uma forma evidentemente simplista, porque não temos aqui nem tempo, nem é o sítio ideal para escalpelizar à exaustão tudo o que estamos a fazer e o que vamos fazer, mas os dois principais vetores são, por um lado, a necessidade de garantir que o cidadão, independentemente do canal que escolher para se relacionar com o SNS, tenha uma qualidade de serviço muito próxima, e seja ele o canal digital, o canal telefónico, o canal presencial, e neste caso não estou a pensar nas unidades de saúde, estou a pensar em parceiros, já explicarei de que maneira, ou o canal digital, portanto, digital, telefónico, presencial, independentemente do canal que escolha, tenha uma experiência muito próxima. Aqui, no que respeita ao canal telefónico, a nossa preocupação, aliás, relativamente a todos estes canais, a nossa preocupação nos últimos tempos foi criar uma uniformização em termos de marca, ou seja, a marca SNS 24 estendeu-se a outros canais que não apenas ao canal telefónico, onde já era muito conhecida, principalmente na sequência desta pandemia, que lhe deu uma grande notoriedade. Para se perceber, nós neste momento estamos já em 2021, estamos com cerca de mais de 4.800.000 chamadas atendidas no SNS 24, quando em 2019, antes da pandemia, o melhor ano, que era 2019, tinham sido atendidas 1.485.000 pessoas, já um número muito significativo quando comparado com os anos anteriores. Neste momento a escala, muito provavelmente nós este ano vamos ultrapassar a barreira dos 5 milhões e portanto, compreende-se bem a diferença de linha. A linha que temos hoje é uma linha diferente daquela que tínhamos no início, tem muito mais serviços, desde logo tem os serviços mais conhecidos, como a linha de aconselhamento psicológico e um canal para cidadãos surdos, mas passou a ter também uma componente de serviços administrativos que não tinha e que têm sido fundamentais para servir de apoio a serviços administrativos que não são meio administrativos, são proto-administrativos, são meio clínicos e /administrativos, como por exemplo o apoio que tem dado no âmbito da vacinação, ou o apoio que tem sido dado também, ou foi dado quando foram lançados os certificados digitais. Mas, portanto, tornando este um canal disponível para servir o cidadão no todo nacional e que é entendido por ele como um canal que está sempre disponível para diversas vertentes no âmbito do SNS. Em paralelo, também tem sido trabalhada a componente do atendimento nos cuidados de saúde primários, designadamente com um sistema que foi adquirido pela SPMS e que visa garantir que os utentes têm, pelo menos, a garantia de que, não sendo atendidos, pelo menos terão uma chamada de retorno por parte da unidade para onde tentaram contactar, já com alguma informação adicional, designadamente a que decorre do IVR, portanto, a gravação que o utente seguiu antes de ligar. E por aí. Nos outros canais foi criado o balcão SNS 24, que tem sido uma parceria feita com as ARS e com as juntas, essencialmente com as juntas de freguesia, não tem sido apenas com as juntas, mas para já tem sido nas juntas, e que permite ter um apoio no terreno, com grande proximidade no acesso ao SNS, designadamente para a realização de teleconsultas, mas não apenas, para esse efeito. Portanto, também um exercício muito interessante. São já 114 balcões que estão disponíveis na ARS Norte, na ARS Centro e na ARS Lisboa e Val do Tejo. Estamos agora a caminhar para as outras ARS e para o alargamento deste número de balcões. A app SNS 24, que resultou de uma transformação da antiga app MySNS Carteira, com novos serviços e com novo visual, e com um calendário agora bastante acelerado de transformação, tem já cerca de 4,5 milhões de downloads, não só downloads diretos desde que foi criada, mas uma parte ainda que inferior à metade foram conversões da anterior app, portanto com atualização da anterior app que existia. O próprio portal SNS 24
foi fundido com a área reservada do portal do SNS, de forma a que seja todo o mesmo ambiente, o ambiente SNS 24, com uma área pública e uma área reservada. Outra área também muito importante para o cidadão era da telesaúde, que também não é surpreendente, e desse ponto de vista, os dois principais vetores do PRR são a promoção da teleconsulta, como é evidente, e a promoção da telemonitorização. Quando à teleconsulta foi disponibilizada uma ferramenta do SNS, para esse efeito, a RSE Live, que está neste momento estamos a fazer um trabalho muito grande para impulsionar a sua utilização, juntamente com os agentes do sistema, e quanto à telemonitorização foi desenvolvida a app Telemonit, SNS 24, uma ferramenta que nasce para permitir o apoio aos doentes crónicos com insuficiência cardíaca ou com DPOC, mas que tem uma perspectiva de evolução para outras doenças, designadamente, por exemplo, a reabilitação pós-Covid, em que estamos a trabalhar neste momento. Começou na ULS de Matosinhos e está neste momento a estender-se a outras unidades hospitalares, e queríamos, de facto, dar uma cobertura nacional para que haja aqui uma ferramenta passível de ser utilizada para múltiplas funções e que sirva a app, no caso do UTN, no caso da unidade hospitalar, há um sistema de informação que acompanha esta ferramenta. Outros dois pilares. Um é o pilar dos sistemas de informação mais vocacionados a serviços profissionais. Temos aqui, a SPMS gera mais de 85 sistemas de informação, que é absolutamente colossal. E, portanto, o caminho tem sido o de identificação do que é que podemos fazer para reduzir este número. Evidentemente que isso vai ser feito através da transformação tecnológica e da arquitetura dos sistemas de informação existentes, criando um tronco comum que serve todo o sistema, mas que vai começar a servir para já as unidades de cuidados primários e a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. São para já as nossas prioridades. Os vetores principais da intervenção, para além da componente tecnológica, que não vale a pena estarmos aqui a perder tempo com ela, mas que será grande, mas procurarão garantir quer a mobilidade dos profissionais, quer a facilidade na prestação de serviços em telesaúde, porque é importante não só que o cidadão tenha condições de poder aceder a esses serviços, é fundamental que os profissionais tenham condições que promovam essa forma de prestar cuidados de saúde. Evidentemente que também pretendemos simplificar o trabalho dos profissionais, como é evidente, e criar novos instrumentos, novas ferramentas de apoio à decisão, mas os vetores da mobilidade e da telesaúde são claramente os principais. Finalmente, o último pilar é o pilar dos dados em saúde. E o que pretendemos nesta área é ter mais dados, melhores dados, portanto é preciso elevar a qualidade dos mesmos, com o objetivo de os reutilizar mais e melhor. Há muito que se fala da necessidade de usar os dados, mas para já é preciso tê-los. E a nossa prioridade é claramente a área dos meios complementares de diagnóstica e terapêutica, porque não se pode ir a todo lado ao mesmo tempo, portanto o arranque será por aí, e dentro desses a principal para já será a área das análises clínicas. E, portanto, a partir daí nós queremos que já durante o próximo ano, até o final do primeiro semestre, haja novidades nesta matéria muito significativas, quer em termos de utilização de dados estruturados, quer em termos de criação de ferramentas de apoio à decisão para os clínicos que têm que atuar sobre eles. Portanto, os desafios, e traços muito gerais, é o plano de transformação digital da saúde que faz parte do PRR. O desafio é grande, mas também sabemos que estamos num momento em que as pessoas, e bem, estão especialmente atentas ao que se passa no SNS e estão especialmente exigentes com aquilo que se passa no SNS. O SNS saiu da sombra durante este ano e meio, tem dado boa conta de si, mas a exigência é sempre crescente. E, portanto, com todos no sistema, porque a SPMS não faz estas coisas sozinho, nem pode fazer, nem quer, nem pode, eu acho que vai haver condições para dizer que nos próximos 2 anos a 5 anos, que é esse o período do PRR, vai haver uma diferença notória no custo dos sistemas de informação desse respeito. Muito obrigado. Muito obrigado a todos, Góes Pinheiro. Eu sei que tem assim que Está sem som do Sr. Professor Fernando Araújo. Isso, que tem que ser ausentar-se. Eu até capaz de só ficar uma pergunta, só mesmo para contextualizar. Ficou muito na questão dos utentes, e é principalmente nós trabalhamos, e estes sistemas têm seguramente essa enorme vantagem de facilitar a vida às pessoas e a necessidade de robustecer toda essa infraestrutura tecnológica de modo a dar
capacitado para todas as aplicações e para todas as respostas que nós queremos. Minha pergunta é até de uma forma diferente, que é, o PRR é muito ambicioso, mas depende muito de recursos humanos capacitados. E nós, neste momento, estamos, e estaremos, se calhar, no futuro próximo, com um enorme problema, que é captar esses talentos e mantê-los, porque a privada, neste momento, oferece vencimentos muito superiores, mas nem falo na privada de Portugal, quer dizer, atualmente na Europa estão a ser captados todos esses conjunto de recursos com muito qualificados, até de ficar a trabalhar em Portugal, mas para outras empresas. Portanto, como é que se consegue, eventualmente, no Estado, em termos da gestão pública em geral, captar e fixar esses talentos nestas áreas? É um desafio, é de facto um dos maiores desafios. Não é fácil, mas a solução passa por oferecer aquilo que só o Estado pode oferecer. E aquilo que o Estado pode oferecer é a possibilidade de trabalhar numa área que tem um impacto muito grande na vida das pessoas. Em alguns casos é ficar com uma história para a vida, porque, e vejo isto neste momento, quer dizer, eu tenho aqui recursos humanos que têm trabalhado muito para lá do que era exigível, como conseguem imaginar, muito para lá mesmo, durante, em muitos casos, a assegurar serviços 7 dias por semana, mais do que tem que assegurar durante quase as 24 horas por dia, e portanto tem sido um esforço muito grande, mas também há aquela sensação, e o sentimento de missão ajuda nesse aspecto. Agora, isso evidentemente que não é eternizável, e portanto naturalmente que é um desafio permanente, reinventarmos de forma a conseguir que os recursos se sintam atraídos por um setor que tem limitações em termos de responder à concorrência do ponto de vista financeiro. E, portanto, sabemos que não é esse aquilo que nós podemos dar não é pagar mais ou andar atrás daquilo que é oferecido no privado. O turnover está muito alto, aliás, nós temos concursos e recrutamento permanentemente em abertos, portanto, não conseguimos sequer fechá-los, porque a rotação é muito alta, mas a nossa expectativa é que a notoriedade que a SPMS também hoje tem, designadamente quanto ao que faz, tem ajudado também a trazer para a SPMS algumas pessoas que vêm à procura disso, à procura de uma experiência que, ainda que não seja enriquecedora do ponto de vista financeiro, tenha outro tipo de compensações. E por isso aproveito já agora e falar nisso, venham para aqui, que isto é uma experiência de vida. Muito bem. Agradecer mais uma vez, Gosto de Pinheiro, por esta excelente intervenção, por nos mostrar o futuro realmente que vai impactar na vida de todos nós. E desde já, então, se calhar passamos para o próximo orador, o Dr. Vasco Pinto Miranda, médico oftalmologista, que trabalha no Centro Hospitalar Universitário de Porto, uma instituição que tem sido na área dos sistemas de informação extremamente pioneira, e, portanto, é com imenso apreço e curiosidade que também vamos ouvir falar na questão realmente da promoção da telesaúde e como é que se consegue sensibilizar os profissionais, sensibilizar os doentes e capacitar a estrutura para responder a este enorme desafio. Muito obrigado, Dr. Vasco Pinto Miranda. Muito obrigado, boa tarde. Gostava, antes de mais, de agradecer o convite que foi feito pela ADPH para estar presente, cumprimentar o Dr. Fernando Araújo e todos os membros do painel. Depois desta perspectiva macro da apresentação anterior, vamos saltar para uma perspectiva muito micro. Eu, como promotor interno de telesaúde, gostava de vos apresentar de forma muito concreta as dificuldades que nós temos enfrentado ao tentar implementar um sistema de cuidados de saúde, não 100% presencial, mas híbrido, que envolve cuidados de telesaúde misturados com cuidados de saúde presenciais. Pode passar para o slide seguinte. Eu tentei dividir esta apresentação em 5 eixos principais, dirigidos para desafios na logística, regulamentação, recursos tecnológicos e humanos e na promoção da adesão. Em relação à logística, e muitos destes pontos vão ser básicos, mas às vezes é em pontos básicos que os projetos falham. Em relação à logística, o primeiro grande desafio é como avançar com um projeto. Quando um serviço clínico tem uma boa ideia e quer avançar com um projeto de telesaúde, muitas vezes não o sabe concretizar. Estes projetos são sempre multidisciplinares. Portanto, o primeiro passo passa por constituir uma equipa de trabalho multidisciplinar que envolve elementos do serviço clínico, do SI, do agendamento, da administração, para poder
ultrapassar as diferentes barreiras e construindo um bom processo. É muito importante que esta equipa tenha um bom conhecimento orgânico-funcional da unidade de saúde, saber como é que as coisas funcionam e que saibam interagir de forma saudável e eficiente. É extremamente importante que haja fluidez do poder executivo. Portanto, precisamos de um elemento com poder executivo para comunicar de forma célere e eficaz com cada um destes elementos e fazer as coisas acontecer. E é extremamente importante que haja um bom relacionamento interinstitucional, não especificamente por este motivo, mas para efeitos de projetos de telesaúde, tanto interinstitucionais como entre unidades hospitalares como entre unidades hospitalares e cuidados de saúde primários, é extremamente importante que estes canais de comunicação estejam bem aliados, que haja um bom networking. Pode passar a seguir. Para o caso concreto da telesaúde, e particularmente quando se pretende esta conversão no modelo híbrido com a criação de muitos projetos em simultâneo, ter um protocolo tipo para cada modalidade de serviço é extremamente útil. Nós usamos como base os exemplos fornecidos pelo Centro Nacional de Telesaúde, que são muito úteis, adaptamos-los à medida dos procedimentos logísticos da nossa unidade e esta homogeneização dos projetos garantiu o cumprimento da legislação e das normas em vigor, facilitou a aprendizagem e aplicação dos passos administrativos de todos os elementos e acelerou a aprovação de novos projetos. Portanto, foi extremamente útil. Slide aqui. E, finalmente, a parte da contratualização e faturação. Isto já foi muito debatido hoje, eu não vou debruçar demasiado sobre isto, mas, basicamente, nós temos que conhecer muito bem o nosso contrato de programa, todas as linhas de faturação, tudo aquilo que podemos aproveitar daquilo que está previsto para codificar adequadamente todos os projetos que temos em curso. Para além disso, é muito importante procurar oportunidades de colaboração interinstitucional e, particularmente com a academia, procurar bolsas internacionais e nacionais para ajudar a financiar estes projetos, explorar as tecnologias em uso noutras unidades de saúde para tentar copiar, se possível, e solicitar, e nós temos chateado muito o Centro Nacional de Saúde e a SPMS para nos apoiarem nestes projetos. Assim, slide assim. Em relação à regulamentação, e embora isto não seja específico para a telesaúde, são também muito importantes neste contexto. No caso concreto da legislação do CTH e siga e vai, seria importante haver algo mais sobre a comunicação digital com o utente. Nós continuamos a ter que enviar cartas para comunicar ao utente que vai ter uma teleconsulta, ao qual não deve comparecer fisicamente, e consideramos que isto é uma oportunidade perdida. Nós poderíamos poupar papel, enviar uma convocatória digital, possivelmente já com o link para a teleconsulta ou para o RSE Live, e até com a possibilidade de criar um lembrete de calendário à semelhança de uma reserva no hotel. Portanto, há aqui muitas oportunidades que são perdidas porque esta legislação não está propriamente atualizada. Ainda estou no slide anterior, peço desculpa. No slide do CTH. O slide anterior. Não, mais para trás. Mais para trás. Isso. Em relação à possibilidade de adaptar a referenciação em si funciona com um campo de texto livre único. Nós temos vários projetos de telesaúde que poderiam determinar através de scores, se tivesse a possibilidade de ter formulários com diferentes questões, poderiam determinar se aquele doente seria um bom candidato a uma teleconsultoria ou se seria um bom candidato para uma consulta presencial. Se houvesse a possibilidade de customizar o campo de texto, em vez de ter um campo de texto livre para ter formulários, isso seria fantástico. Nós temos vários projetos, alguns até que ganharam prémios sobre projetos inovadores de telesaúde que dependeriam de uma coisa desse género. A legislação em si até nem bloqueia isto, mas o software não é editável e, portanto, nós estamos presos por esta parte. Por exemplo, para teleconsultorias, o passo da triagem é redundante, implica passos adicionais de triar, agendar, validar consultas. Se fosse possível simplificar o processo, seria fantástico. A legislação ter isto em conta, essa possibilidade seria fantástica. E a continuada ausência de suporte informático para a referenciação interhospitalar e cuidados de saúde hospitalar para cuidados de saúde primários continua a fazer com que esta referenciação seja pouco transparente e, portanto, dificulta projetos dinâmicos como os da telesaúde. O slide a seguir. Em relação ao consentimento informado, as normas da DGS que estão ainda em vigor sobre o consentimento informado, esclarecido e livre requerem o consentimento dado por escrito. Não está especificamente incluída uma alternativa digital para a sua realização.
O RGDP, apesar de todas as restrições associadas, é mais flexível do que isto. E pedir a um médico de medicina geral familiar que, quando da solicitação de uma teleconsulta hospitalar, imprima um impresso, explique os riscos e benefícios, dê tempo ao utente para pensar, consentir e assinar. Quando é alternativa, pode pedir uma consulta presencial sem passar por nenhum destes passos, é quase pedir para eles pedirem todas as consultas presenciais. Portanto, gera aqui muita entropia neste processo. Portanto, seria fantástico se fosse possível rever e adaptar isto ao mesmo grau de exigência do RGDP, se fosse adequado. Mas acho que era um passo importante para rever, porque aqui há muita entropia que se gera e que pode comprometer os projetos de telesaúde de uma forma disseminada. O passo a seguir. Em relação aos recursos tecnológicos, também já foi muito debatido isto, inclusive a parte do financiamento. Nós, nesta fase, temos dificuldades, precisamente até para o hardware básico dos kits de telesaúde, porque nesta fase pandémica não fomos só nós a pensar em fazer videochamadas, mas também no hardware básico, particularmente aqueles mais caros, temos a questão do financiamento, da manutenção, de renovação, são todos problemas crónicos sobre o qual já debatemos bastante hoje. E em relação ao software, o slide a seguir, nós consideramos o software, e em particular a interoperabilidade e a inovação do mesmo, talvez um problema tão grande ou maior, particularmente no problema de que é extremamente difícil desenvolver de uma forma rápida novas funcionalidades em softwares já existentes. Às vezes é mais fácil desenvolver novos softwares para complementar as lacunas dos anteriores, o que por sua vez leva a problemas adjacentes, que levam a acumular de múltiplos softwares que não comunicam entre si e depois tornam-se um grande problema para os utilizadores. Portanto, aqui o nosso sonho como consumidores era ter algo semelhante a uma App Store da SPMS, em que eles gerem, criam um kit de desenvolvimento, gerem possíveis plugins ou módulos ou outras aplicações que lhes sejam submetidas e que esse catálogo de aplicações seja partilhável e visualizável por todas as unidades de saúde que querem implementar novas soluções. Isso para nós é fantástico. Eu falo da minha ignorância e inocência de consumidor, mas era isso que nós gostávamos muito de ter para poder procurar soluções para os problemas que vamos encontrando. Slide a seguir. Em relação a recursos humanos, estes pontos são bastante evidentes, mas relevantes. As pessoas que tendem a estar a liderar tendem a ser pessoas muito dinâmicas, que geralmente querem tentar fazer tudo e abraçam muito estas ideias, mas que raramente têm tempo para as concretizar de forma célere, porque estão geralmente sobrecarregadas. E, portanto, aqui conseguir que deleguem e dar-lhes o apoio com as equipas multidisciplinares que mencionei inicialmente, faz com que estes projetos sejam concretizados rapidamente. Quando não conseguimos que deleguem, às vezes podemos demorar meses até obter respostas. Portanto, é um ponto extremamente básico, mas de bloqueio frequente. Em relação aos colaboradores, é frequente encontrarmos uma resistência inicial, ou porque têm receio que isto vai implicar um trabalho adicional, ou porque têm receio que a médio prazo haja redução de recursos humanos, ou até porque ficaram com a percepção negativa de que a telesaúde era só telefonar aos utentes a perguntar se estava tudo bem, a renovar receitas, etc. Portanto, envolvê-los na decisão de quais são os critérios de inclusão e exclusão para estes projetos, envolvê-los na conceptualização dos objetivos, ajuda a desmistificar estes preconceitos. Em relação a novas interações, portanto, sempre que há um novo projeto, uma nova modalidade, há sempre questões sobre quem é que tem que fazer o quê, de quem é esta tarefa, quem é que vai assinar o consentimento, quem é que vai contactar o doente, quem é que vai agendar isto. Portanto, aqui nós temos investido em informações sobre telesaúde, não só para explicar em que é que consiste, como é que se processa e como é que se realiza, mas também informações sobre o funcionamento e logística da própria unidade de saúde, para todos os profissionais de saúde estarem mais informados sobre como é que é suposto a unidade funcionar. E, finalmente, a comunicação institucional na era digital, nós consideramos praticamente um pré-requisito para avançar com projetos dinâmicos como os da telesaúde. Slide seguinte. E por fim, conseguir a adesão. O principal fator que nós consideramos que tem dificuldade de adesão é um misto de fadiga pandémica com a conotação negativa da telesaúde. E eu digo isto
aquilo que consideramos que tem sido o principal fator naquelas pessoas que acharíamos que seriam os primeiros a aderir. Portanto, esta conotação negativa associada a uma experiência menos boa na fase inicial da resposta pandémica, esta ideia negativa que as pessoas poderão ter ficado da telesaúde, não foi bem uma telesaúde aquilo que praticaram, acho que é uma parte muito importante da nossa abordagem, o ter que aprender a reensinar o que é telesaúde e como é que é um cuidado de telesaúde bem feito. Depois, obviamente, temos aqueles que sofrem de recusa tecnológica e temos aqueles que simplesmente não têm a tecnologia e o problema dos balcões da SNS 24, que são iniciativas excelentes, mas que dependem de haver muitos projetos de telesaúde e muitos projetos aderentes às funcionalidades do balcão de sanita do SNS 24 para funcionar. E, por outro lado, muitos destes projetos dependem de haver muitos balcões de SNS a funcionar para serem bem sucedidos. Portanto, é um peixe de rabo na boca. Aqui, só para dizer que esta temática está na ordem do dia, vai continuar a estar, tem apoio político, portanto vamos todos continuar a trabalhar para resolver estes e outros desafios e agradeço a todos a vossa atenção. Esta era a minha apresentação. Muito bem, Dr. Vasco Pinto Miranda, acho que foi um resumo extremamente bem sistematizado das questões, dos problemas e dos desafios. Eu já agora gostava de aproveitar para colocar uma questão, no Centro Hospitalar Universitário do Porto, quais foram as áreas que têm sido mais pioneiras na utilização da telesaúde, na vossa experiência local? Nós implementamos este ano um projeto de telemonitorização no caso da insuficiência cardíaca, serviço de cardiologia. Temos também projetos de telemonitorização a utilizar wearables, tanto no contexto de insuficiência venosa periférica como no contexto de insuficiência cardíaca crónica. Temos projetos de telesaúde para teleconsulta como alternativa à consulta presencial no serviço de genética. Temos também parcerias em curso para teleconsultoria e teleconsulta com cuidados subprimários em cardiologia, neurologia, endocrinologia. E temos também teleconsultas de enfermagem na área da obstetrícia, a avançar, preparação para o parto, consultas de gravidez, etc. Estamos a tentar avançar em várias áreas ao mesmo tempo e não só com médicos, mas com outros profissionais de saúde. Estou a falar de uma última pergunta, tem a ver com o plano estratégico da NHS, em inglês, que no âmbito dos sistemas de informação de telesaúde apontava como objetivo a médio prazo, portanto a médio prazo, que uma em cada 3 consultas fosse feita à distância. Acha que isso, do ponto de vista clínico, é adequado? É esse o caminho? Será esse um objetivo a atingir também no nosso SNS daqui a alguns anos? Uma em cada 3 faz sentido ou não, da sua visão? Eu diria que 1 em cada 3 provavelmente implicaria fazer mais consultas. Eu não consigo imaginar que com o número de consultas atuais que eu consiga converter 1/3 em teleconsultas. Poderá variar com as especialidades, obviamente. E particularmente na área da patologia crónica, de doentes crónicos, haverá muitas que certamente poderiam ser teleconsultas. Mas acho que para atingir essa proporção, o número total teria que aumentar. Implicaria manter algumas das presenciais que já fazemos e, em cima disso, acrescentar teleconsultas. Muito bem. Olha, Dr. Vasco Pinto Miranda, muito obrigado pela sua excelente apresentação, enfim, e por esta projeção do que poderá ser, do ponto de vista clínico, esta dimensão. E se calhar passamos já ao Dr. Luís Porto Gomes, que é vogal de Conselho de Administração do Hospital São João, e que tem desde há 6 anos para cá liderado toda esta área dos sistemas de informação, juntamente com o Centro de Sistemas de Informação também da Gira João Campos, e perceber um pouco do Hospital São João quais são os projetos que têm sido implementados e que tipo de resultados é que têm sido obtidos. Dr. Luís Porto Gomes. Bom dia a todos. Começar por cumprimentar toda a gente que se encontra fisicamente e à distância nesta conferência. Agradecer também o convite da PDH e a oportunidade de apresentarmos então este overview que o professor Fernando acabou de referir do passado, do presente e do futuro da transformação digital no Hospital São João. Começando pelo primeiro slide, em termos estratégicos e de objetivos da transformação digital no hospital,
foi sempre dado um enfoque muito grande ao objetivo da transformação, atingir o utente. E atingir o utente potenciando a prestação de cuidados da melhor forma possível e facilitando-lhe a vida, como já foi referido. Com isto, conseguir também disponibilizar a maior volume de informação no processo de tomada de decisão, de forma a conseguir obter rapidez e qualidade e eficiência em toda essa decisão. Em termos internos, para começar, para terem uma noção, de forma a prepararmos e adequarmos para este desafio da transformação digital, começamos por criar na área de suporte do hospital, sobre uma alçada direta em termos hierárquicos da administração, um centro de gestão de informação, no qual estão inseridos os serviços de sistemas e tecnologias de informação e comunicação, com a sua unidade de desenvolvimento de software interna, com o serviço de arquivo e com o serviço de inteligência de dados. Entendemos que assim conseguimos estar com um espírito de centralidade e de união na discussão destes assuntos e conseguir que a estratégia do hospital tenha também uma visão da estratégia da transformação digital e alinhamento no que é, de facto, essencial. Começando por as áreas do slide seguinte, de áreas de atuação dessa transformação digital no hospital. E pedir para mudar o slide. Nós começamos pelo pilar da infraestrutura. De facto, o nosso ponto de partida era um ponto de partida de enorme obsolescência em termos infraestruturais no que diz respeito a esta área, nomeadamente na rede de dados. Nós começamos por fruto de um projeto que teve a aprovação de fundos europeus, conseguir atualizar a nossa rede de dados, passar de uma vulgo estrada para uma autoestrada em que conseguimos ter maior volume de dados com uma maior rapidez. Também avançamos para uma rede de Wi-Fi com o objetivo de uma cobertura a 100% no edifício do hospital, de forma a conseguir ter uma base para implementar soluções de mobilidade junto à Câmara dos Profissionais, soluções de monitorização dos doentes e também melhorar serviços ao próprio utente, porque o utente também tem necessidades para além de prestação de cuidados e por isso as demais necessidades que o utente tem, conseguir satisfazer isso. Outra área de obsolescência era o parque de servidores do hospital, que também fruto destes projetos de candidaturas a fundos europeus foram o que nos permitiu atualizá-los e com isto ter uma base para poder implementar softwares mais exigentes e mais inovadores. Introduzimos também os serviços transversais que estão definidos centralmente, nomeadamente o serviço de e-mail do Office 365, que nos permite ter outras condições de relacionamentos e de tratamento desta gestão da comunicação de forma diferente. Atualizamos o parque informático do hospital. O ponto de partida também era de enorme obsolescência, em que tínhamos mais de 70% do parque no início ainda com sistemas operativos XP completamente obsoletos e descontinuados pela própria marca, e por isso também foi um esforço muito grande de uma atualização contínua deste parque informático para dar condições e eliminar mais um gargalo desta transformação digital que estava a ser necessária e que tem um ritmo de evolução muito grande, e que nós tentamos que, em termos de infraestruturas, conseguíssemos ter todos estes alicerces possíveis para de facto implementar essa transformação digital. E por fim, também não descurando a cibersegurança, com as iniciativas de sensibilização para este problema em termos internos, as formações que foram sendo feitas em articulação com a SPMS para a temática, e montar internamente uma estrutura de resposta a incidentes, com a colocação de pessoas e nomeação de pessoas-chave no processo, em articulação estrita com a SPMS e com o Centro Nacional de Cibersegurança. Segunda camada de atuação ao nível dos sistemas, o nosso principal sistema de informação de gestão de doentes, o Sonho, tinha mais de 30 anos na sua versão tecnológica anterior, e nós, fruto também de um projeto que foi uma candidatura a fundos europeus, conseguimos fazer essa evolução tecnológica.
foi um processo muito complicado pelo volume de informação que existia nas bases de dados do Sony, por isso foi um processo que correu de uma forma, diria, sem problemas e até permitindo alavancar sobre essa atualização um plano de contingência que ficou enraizado na instituição, de forma a que se amanhã houver alguma situação de contratempo num sistema de informação, consegue-se, através desse plano de contingência, arranjar alternativas para evitar e mitigar os riscos na prestação de cuidados. E essa atualização desse sistema de informação central permitiu também desobstruir as evoluções dos sistemas de informação periféricos, que estavam a ser muito pressionados para essa evolução, e só com esta atualização do sistema de informação central é que permitiu esse alastramento aos demais sistemas de informação. Outro projeto também nesta área foi o repositório clínico digital, no fundo, olhar para a informação que já existia em papel nos processos clínicos e informatizá-la, passá-la para um registro digital, melhorando o acesso a esses registros clínicos históricos, de uma forma 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias no ano, independentemente do local de acesso, ao contrário do que existia no processo clínico em papel, e com isto racionalizando a produção e o uso do registro clínico em papel, garantindo autenticidade, integridade e disponibilidade dos registros clínicos com maior segurança, instituindo um piloto de boas práticas, quer em preservação digital, quer em rastreabilidade do acesso à informação, e essa preservação digital, inclusive, isto foi sujeito também a um projeto comunitário que foi feito em parceria com a DG Lab, permitiu dar contributos à evolução do enquadramento legal em matéria de transferência de suporte de arquivo do papel para o digital, e dando condições a que amanhã seja reconhecido o arquivo digital em contrapartida do papel. E inclusive o orçamento que acabou por não ser aprovado já vinha com um artigo de evolução nesta matéria. Esperemos que no futuro isso não se perca. E acima de tudo, este projeto em si permitiu também atuar sobre uma questão importante e que durante a pandemia então foi essencial, que foi a libertação de espaços que estavam a ser ocupados pelo arquivo físico para afetar esses espaços à prestação de cuidados. 3 áreas muito concretas, dou-vos exemplos. Nós, libertando o arquivo, criamos vestiários centrais para os profissionais poderem fazer a sua troca da roupa por um fardamento em zonas centrais, libertando os vestiários locais nos serviços, e essas áreas locais sendo afetadas a novas camas que na altura da pandemia foram muito necessitadas. Por outro lado, também libertaram espaços para introduzir o circuito de fardamento, em que o profissional pode, de uma forma muito ágil e sabendo os pontos essenciais no hospital, fazer a sua troca de fardas usadas por fardas novas. E também na própria área de exames, com libertação de espaços para a introdução do espaço em que foi colocado um novo TAC, por isso um aumento da capacidade de exames e de MCDTs, que permitiram também dar uma resposta mais célere e com outra capacidade às necessidades dos utentes. Por fim, esta solução, como piloto e com estas vantagens todas, tem uma enorme escalabilidade no SNS e nas organizações da SNS, pela centralidade que o arquivo é em termos de temática para todas as organizações, sendo que a Secretaria-Geral do Ministério da Saúde está em articulação connosco de forma a poder disseminar por via de workshops e de futuras candidaturas, e aproveitando o PRR e os fundos europeus que existem, para poder alastrar estes exemplos a outras instituições do SNS. Queria para mudar o slide. Obrigado. Áreas de gestão, bloco, áreas de MCDTs em que são introduzidas por via de informação, sistemas de informação com indicadores de eficiência e de gestão que permitem
ter outras condições e ser mais eficiente na gestão dessas áreas, bloco a nível de peri, sala e pós-operatório, com a gestão de agendamentos, chamadas, transferências de doentes e gestão de todo o processo em si. Nos MCDTs também, desde os agendamentos à execução do exame, pretende também chegar ao resultado e disposição do resultado em PACS e no processo clínico, atuando já em mais de 70% dos MCDTs do hospital. Slide seguinte. Outra área foi uma área de desmaterialização de processos, informatização clínica. O Hospital Dia foi uma área de início, nomeadamente no Hospital Dia Oncológico, com a desmaterialização do processo, desde a prescrição, com a criação de protocolos, a administração, e evitando todo o processo que existia antes em papel. Na cardiotorácica, com a imagem que estão a ver ao lado, eliminando processos clínicos em papel, nas visitas aos doentes e criando soluções de mobilidade para a equipa, que é uma equipa de médicos e enfermeiros que faz as visitas, com toda a informação disponível e possibilidade de inserção de nova informação, e que essa informação fique toda automaticamente registrada no processo clínico eletrónico. Na anatomia patológica, foi tentativa de desmaterializar todo o processo onde o microscópio existia e que não seja essencial, ou seja, a partir do momento em que a lâmina é analisada e passa para a imagem, essa imagem poder ser substituído o microscópio pela imagem e poder, no diagnóstico, utilizar essa imagem. E estamos a falar em consultas multidisciplinares, segundas opiniões à distância mais diferenciadas, e por isso permitir que todo este circuito seja otimizado e ganhe com isso. No ambulatório, na consulta, também essa possibilidade ainda de desmaterialização de processo. Ainda existem algumas limitações tecnológicas que estamos a pensar, que estamos a trabalhar com a SPMS para resolver isto e poder, de facto, ter todo o ambulatório também desmaterializado. Slide seguinte, por favor. Na proteção de dados e privacidade, uma área muito importante também na transformação digital. Foi criada uma cultura de se registar todos os tratamentos de dados. Foi incluída a temática dentro do Código de Conduta do hospital, criada a política de privacidade e, em termos de literacia digital, haver uma sensibilização muito grande para a matéria, com a realização, inclusive, de formações internas para os profissionais, e tudo com o desígnio, claro, do cumprimento do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Slide seguinte. Em termos de proximidade ao utente, desenvolvido vários projetos, desde o Pharma2Care com a ANF, em que foi disponibilizado a medicação de responsabilidade do hospital em termos de disponibilização em farmácias de rua mais próximas do utente por sua escolha. O São João Mais, com um conjunto de SMS de informação ao doente e ao visitante e ao acompanhante, todo o circuito e o percurso do doente dentro do serviço de urgência. O doente agudo no SU, com a ARS Norte, no sentido de, após o doente ser classificado verde ou azul, automaticamente ser feita uma gestão de programação de uma consulta, de agenda de seguimento em cuidados de saúde primários, num curto espaço de tempo, e evitar uma permanência desnecessária, uma visita desnecessária à urgência. Na hospitalização domiciliária, temáticas que já foram atrás abordadas, de telemonitorização, análise e introdução de equipamentos e de tratamento à distância, de forma a dar uma melhor resposta às necessidades do utente em sua casa. E a introdução da app Mais São João, uma app que se pretende de aproximação ao utente em matéria de prestação de cuidados, quer no âmbito da consulta, com agendamento, reagendamento, efetivação e senha e chamada para o consultório, declaração de presença, pagamento da taxa moderadora, já tudo é possível de ser feito pela app. Possibilidade também de evoluir para a videoconsulta nesta área. A nível dos exames também, agendamentos, reagendamentos, disponibilizar a informação de preparação necessária, questionários se forem aplicáveis, o resto do circuito, também ainda estando em curso o objetivo final, que era a disponibilização do resultado. Na urgência, também a possibilidade de fazer a admissão à urgência por via da app, utilizar a app como um novo canal de comunicação mais direcionado aos utentes e com essa possibilidade de diferenciar e especificar por áreas de patologias específicas.
Slide seguinte. Em termos de projetos de ciências de dados e inteligência artificial, que foram criados muitos áreas e sistemas de gestão, nomeadamente camas para facilitar com indicadores de eficiência essa gestão pela equipa, gestão de altas. A introdução do Digital Patient, um projeto em colaboração com a Faculdade de Inteligência Artificial para analisar o processo clínico eletrónico e fazer um resumo da informação que se encontra em texto não estruturado, nomeadamente os diários clínicos, de forma a que haja mais apoio e se enriqueça mais o processo de tomada de decisão do médico na prestação de cuidados. O Click Code, que é um projeto na área da codificação, de forma a conseguir criar eficiência e automatismos na codificação e com isto acelerar e ter a codificação o mais em dia possível, ganhando em tudo que é a área de governação clínica que necessita da codificação como base da sua análise, inclusive para financiamentos, para SIGICs, para todas estas temáticas cirúrgicas que dependem muito do resultado da codificação. Monitorização farmacêutica daquele projeto que falei atrás, também a nível de indicadores de eficiência de gestão. Slide seguinte. Temos de acelerar. Estou mesmo a terminar. Lista de espera também. Validação farmacêutica pelo serviço de farmácia. Gestão de crise e de patologias de financiamento via preço compreensivo. No sentido de aproveitar as regras e os objetivos que estão definidos em contratualização ou no financiamento e, com essas regras, conseguir fazer uma monitorização e acompanhamento muito mais eficaz sobre isso e com vista a otimizar esse financiamento. Último slide, ou penúltimo slide, perdão. Dizer que em termos de, estando num edifício com a faculdade, também a nível do CAC do Porto, do Centro Académico Clínico, fizemos uma ligação das fibras ópticas em termos físicos e depois das redes informáticas, de forma a que os profissionais consigam aceder à informação clínica e à informação académica sem terem que mudar de computador ou de equipamento. E por fim, em termos de próximos passos, já também foi falado, para acompanhar esta evolução tecnológica, temos de estar sempre a continuar a atualizar hardware e software, não descurando a otimização e desmaterialização dos circuitos funcionais para uma melhor prestação de cuidados e melhor eficiência e aproveitar ao máximo o PRR e os fundos europeus para resolver estes problemas que são estruturais, dada a debilidade que nós temos em termos de financiamento e, terminando como comecei, tudo isto em termos de transformação digital, sempre com foco no doente e no seu bem-estar. Muito obrigado. Os projetos que estão neste momento em execução, estamos já atrasados, só por uma conta muito rápida, também em 10 segundos. Qual é, do seu ponto de vista, o maior obstáculo à implementação destas políticas num hospital e num sistema de saúde mais local? Eu acho que o grande obstáculo que nós temos atualmente reside no facto do financiamento, ou seja, de estar sempre dependente para atuar nas necessidades de mudança, dependente de condições que não as temos à partida e por isso, ou de ter que fazer candidatura de fundos comunitários e estar dependente da sua aprovação. Esse é uma grande limitação. A outra é a autonomia ou a falta de autonomia nos hospitais. Esta evolução constante e esta necessidade de mudança desse dinamismo implicaria que os agentes de gestão nos hospitais conseguissem ter a capacidade de atuar de forma célere e sobre esses problemas. E a falta de autonomia impõe aqui processo burocrático e temporalmente mais lento que atrasa a capacidade de resposta a esses desafios que existem na transformação digital. Muito bem. Eu, para não nos alongarmos, já estamos atrasados, gostava acima de tudo de agradecer mais uma vez ao Dr. Luís Góes Pinheiro, ao Dr. Vasco Pinto Miranda e ao Dr. Luís Porto Gomes. Acho que foram 3 excelentes apresentações, todas elas complementares, e mostrar-nos um pouco o futuro que já é o presente, os problemas, mas também enormes desafios e oportunidades que temos nesta área. Muito obrigado a todos.